Oi, meu povo, minha pova. Ó, nós aqui de novo para nossa temporadinha Sexologia. A gente tá adorando falando disso, né? Falar de sexo é bom pra caramba. É bom demais, muito embora às vezes mexe com umas coisinhas bem chatinhas, né, gente, galera, né? escreve embaixo aí se vocês gostam de falar de sexo. Pois é, conta pra nós como tá chegando em vocês esses assuntos e esses papinhos nossos aqui. Isso. E hoje vamos falar um pouco de fetiches? Vamos falar de fetichismo, que delícia, Fetichismo. né? Uhum. Olha só que chique, nem sabia que existia essa palavra. Confesso que eu sei pouco sobre isso, então vou fazer umas perguntinhas e vou conhecendo aqui. Tá bom. Talvez eu tenha um monte de fetiche aí, nem sei. Você quer que eu te introduza nisso? Introduza aí o que é o fetiche pra nós, porque também tem um preconceitozinho, né? Tem muito em cima Então disso fala aí. aí o que é o fetiche. O que eu acho interessante, Rafinha, é que eu já tinha ouvido falar muito de fetiche. E eu tive um contato especial com essa palavra quando eu estudei o marxismo. Aí, ó, momento comunista. Lá, 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 lá. Beleza. Coloca Vou colocar um Marx. Aí pra Isso. nós. Então, e quando eu tive contato com a questão marxista, o Marx ele fala de fetiche. Ele fala inclusive do fetiche da mercadoria. E quando ele falava sobre fetiche, ele falava sobre valor agregado. Então, olha que interessante, né? Que algumas pessoas vão pagar 5 vezes, 10 vezes mais por uma camiseta, porque essa camiseta ela carrega um valor agregado, ela carrega um detalhe, ela carrega algo que, socialmente falando, parece que dá um símbolo de status quo. Então você imagina, por exemplo, que quando o Marx ele fala fetiche da mercadoria, a mercadoria, como o próprio nome fala, vem de mercado, e o mercado é um local para se negociar coisas. Mas quando você coloca o ser humano nessa história, significa que o ser humano também pode ser uma coisa. E o ser humano também pode se tornar um objeto, uma mercadoria. Então olha, aí eu quero agora saber, né, da tua opinião. Como que o fetichismo ele vai mudando com o tempo? Então você vê hoje, por exemplo, que tem muito, né, nas redes sociais tal, aquelas mulheres com aquelas unhas de gel gigantescas. Parece que há um fetiche, parece que tem um valor agregado naquilo, né? Olha a época, por exemplo, quando existia um status quo muito forte das loiras. As loiras eram fantásticas e um tanto de mulher querendo ficar loira. Mas isso estava também conectado ao sexo. Entende como é que é? Olha hoje, por exemplo, aquelas mulheres super marombadas, com aquelas pernas torneadas assim, que antigamente a gente via mais num jogador de futebol. E ao mesmo tempo também, esses homens agora com características específicas, que parece que isso atrai mais os olhares das pessoas, né? Você vê inclusive o TikTok, que é um ambiente assim de muito fetiche, de muito fetichismo. De mostra de corpos, de partes de corpos, de parece performances, ou até mesmo de caracteres específicos. Uma mão em específica, uma bunda em específica, um peito em específico. E aí, amiga, como é que faz com essa ciclicidade toda? O momento do peito pequeno, o momento do peito grande, o momento da depiladinha, o momento da que descolora o espelhinho, o momento da bronzeada, o momento... E aí? Olha só, eu tô aqui pensando enquanto você fala, que pra mim o fetiche ele passava por um lugar muito pessoal, muito subjetivo. Também, mas nós estamos falando de um fetichismo coletivo, né? Uma experiência que eu tenho com aquele objeto, com aquela parte de corpo, né, que vem de uma experiência pessoal minha, mas agora eu tô entrando também nessa questão coletiva, né, que tem uma pegada cultural e coletiva em cima daquilo, onde eu cumpro um objeto, uma coisa, e aquilo se torna um objeto sexual de desejo, né? Perfeito. E imagina só uma coisa, tá? Essa nova geração agora tem falado, por exemplo, que a calça skinny é cringe.
Ou seja, né, é demodê, é cafona, é careta, né? Mas a calça skinny já foi objeto assim de muita sensualidade. Ou seja, de modelar corpos, né, de expor os corpos. Tanto para a mulher como revolucionariamente para o homem, né, que usava geralmente os cortes mais retos, né? Então, o que a gente está conversando é sobre isso. Há um fetichismo coletivo, e geralmente esse fetichismo coletivo é muito guiado pela moda. Antigamente, porque eu acho que hoje talvez nem tanto, era comandado pelas novelas. A unha da cor da Giovanna Antonelli. Tá? Aí de repente pegava, vinha, não, agora a cor de unha do esmalte é X. Mas agora você vê que tem as blogueirinhas, tem as digital influencers, tá? Que parece que estão ditando muito esse fetichismo da mercadoria, e nós estamos virando mercadoria junto, porque parece que se a gente não agrega isso em nós, nós passamos a ser menos desejados até sexualmente. Exato, então o fetiche ele carrega esse valor agregado. Sempre. E a gente pode atrelar ao nosso vídeo anterior uma expectativa com aquilo, né? Muito. Então se há o fetiche com a mulher loira, por exemplo, eu espero que ela vá cumprir algo ali por ela ser loira, né? Pegando só a carona, que aí eu quero que você fale sobre isso também, lembra, por exemplo, que você teve um sex symbol. Olha para você ver o nome, sexy symbol, tá? Na figura da Marilyn, a Marilyn Monroe. Se nós trouxéssemos hoje a Marilyn para os nossos tempos, ela seria considerada gordinha, baixinha, tá? E não tão sedutora quanto na época dela. Mas na época ela se tornou um fetiche, inclusive cantando Happy Birthday, né, para o presidente. E aí, como é que você vê isso? É muito, muito, muito interessante. E tô vendo essa questão do fetiche como criar os padrões também, criar as expectativas, né, que a gente tem com o momento. E tem uma coisa, inclusive, Rafa, que é mais bizarra ainda, e isso, por favor, tá? Dê a sua opinião assim abertamente, né? Hoje você vê uma questão tenebrosa chamada harmonização facial. Tá? Que de harmonização não tem nada, pelo contrário, é uma customização facial, tá? Onde parece que todo mundo fica com a cara meia quadrada, fica com uma boca gigantesca, né? E parece que todo mundo vai ficando com o mesmo rosto. Ridículo, né? Isso, mas parece que isso virou um símbolo de status e um símbolo também de ser sexy, ou ser sensual, ou estar mais empoderado desse erotismo, né? Amiga, como é que tá esse rolê aí que tá muito estranho, tá meio sinistrão? Cada vez a gente encontra maneiras diferentes de encontrar um padrão e tá todo mundo parecido, né? Enquanto existe uma contracultura em que a gente busca cada um a sua autenticidade, a sua verdade, seu empoderamento do seu corpo e tal, há um movimento também, não, vamos transformar todo mundo igual, vamos ser todo mundo igual, porque é isso que sei lá, na verdade eu nem sei por que as pessoas... Às vezes o fetichismo pode ser uma fórmula mágica de sucesso, de tomar um caminho específico para trazer os olhares, para trazer as validações e trazer até mesmo o desejo erótico. Validação é a palavra. Exato, mas será que a gente precisa se validar eroticamente? Não seria uma coisa mais simples, amiga? O fetiche no campo subjetivo, no campo do desejo de cada um, ele é muito estranho. Ele não tem nada a ver com padronagem. O que você acha disso? Eu acho isso altamente criativo. Mas como você sabe, né, os modelos sociais que a gente vive geralmente não dão muito espaço para a diversidade. Muitas das vezes os modismos, eles são mais, como eu posso dizer, lucrativos. Porque uma hora você tem que estar de um jeito, outra hora você tem que estar do outro jeito. É como na moda, que no inverno você vai usar uma bota de bico fino. Na outra você vai usar de bico redondo. Na outra vai ser o boom das plataformas. No outro vai ser o salto estileto. E aí? É uma massa, né? É uma massa que compra aquela ideia. Então o fetiche individual ele não vende muito, né? Exato. Agora,
já que você pegou a carona, né, o fetiche individual, como você próprio falou, faz parte de uma individualidade, faz parte de uma vivência personalíssima, faz parte de um histórico, né, e que mesmo que ele se encontre em outras pessoas, né, ele não deixa de ser uma construção individual. Então a gente vê muito, por exemplo, alguns fetichismos que são muito comuns, mas que têm particularidades também individuais. Como eu citei lá no nosso primeiro vídeo lá, a questão da podolatria. Então sempre existiu uma forma de fetichismo, por exemplo, nos pés femininos com ênfase, né? Mas que tem alguns homens, ou até mesmo mulheres também, que vão ter particularidades individuais, né? Aí eu prefiro mais uma mulher com esmaltes vermelhos. Aí eu prefiro já uma mulher assim que tem um calo no pé. Eu prefiro um pé suado, eu prefiro um pé que não seja suado, eu prefiro que tenha um cheiro específico, né? E Freud explica isso, não explica, minha amiga? Fala pra nós. Conta pra nós o que é isso. Porque eu acho interessante que quando você vê assim o pós-Freud, principalmente, você vê a figura igual da Melanie Klein. E a Melanie Klein, ela fala assim uma coisa muito interessante para nós, que nós temos primeiro uma relação objetal. Então, você é um objeto também para um bebê, né? Da mesma forma como esse tripé que está aqui na nossa frente, essa estrutura que nós estamos aqui. São objetos. E nós temos relações com os objetos. E nós estruturamos impressões com esses objetos. Uma outra coisa que a Klein fala é sobre partes desses objetos. Então, de repente, Rafa, eu tenho uma experiência com mão diferente. Uma mão que me acarinhava quando era criança e, de repente, assim, me acalma muito que alguém me dê uma mão. Ou que coloque a mão sobre o meu ombro, ou especificamente na minha perna, né? Então, as partes também fazem também esse contexto. E ela fala os objetos inanimados, que não tem nada a ver com o ser humano. Então, a gente vê muitas vezes que uma criança, ela tem um nível de ansiedade. E ela está ali no chão brincando, né, enquanto ela ainda não caminha, né, com os dois pezinhos dela, ela está se arrastando, ela está engatinhando, que na linha de visão dela tem um pé que passa por ela. Então tem um pé que vai para a cozinha, tem outro pé que volta e tem um pé que chega nela e dá um carinho nela, né? Então há uma imagem de conforto, né, na proximidade de um pé, e muitas vezes de um pé específico. De um pé de um tamanho específico, de um pé com um chinelo específico, né, com um barulho específico. E isso pode migrar futuramente para um fetichismo que vai estar... Carrega um alto valor agregado. Um alto valor agregado. Teve uma pesquisa que eu achei muito interessante, que eles iam fazer uma espécie de relançamento de um produto de mercado. O relançamento desse produto de mercado estava meio assim amarrado, porque eles não sabiam se o novo modelo ia superar o primeiro. Então, era aquele produto que chamava sandália Melissa. Então eles pegaram, trouxeram um modelo francês lá, super atual, tal, e eles precisavam de alguma coisa a mais que garantisse que ia ser um sucesso. E sabe o que eles trouxeram? Um cheiro de borracha, muito forte. Por quê? Porque os psicólogos, né, terríveis psicólogos, eles falaram: quantas crianças não tiveram brinquedo de borracha no seu berço? Caramba! Quantas vezes a gente não pegou aqueles brinquedinhos que fazia barulhinho, soprava e ficava soprando na carinha da criança, e ela via brinquedos coloridos de borracha e com cheirinho de borracha, e ela mordendo aquilo lá. Então muitas pessoas pegaram e se seduziram também pela reminiscência desse cheirinho de borracha. Então virou uma brincadeira que envolvia não somente um calçado, mas uma experiência interna de um fetiche, que é o quê? O cheirinho. E esse cheirinho vem até hoje nesses produtos, né? Não é interessante isso? Nossa, agora eu fiz todos os links aqui dessa associação do valor agregado. Né? Do que carrega de memórias, de reminiscências, que me faz desejar aquilo especificamente daquele jeito. Porque me traz uma coisa que eu tive naquele momento e que foi intensa.
né, um pertencimento, um amor, um desejo, algo que foi intenso, né? Isso, mas quando a gente traz isso, né, para o lado do sexo, observa muitas vezes que a forma como a gente foi acolhido na infância, a forma como a gente foi tocado, a forma como a gente foi olhado, pode também repercutir na nossa vida sexual, não pode? Total, total. E quando é que... Porque a gente vê muito tabu no fetiche, porque tem uns fetiches considerados bem bizarros. Sim, quando claro. é que o fetiche extrapola essa coisa do desejo, que é para cumprir um prazer, um gozo, Sim. e quando é que ele extrapola os limites e se torna algo negativo ou ruim para quem deseja e para quem é desejado, assim? A extrapolação, ela envolve um problema muito sério. Primeiro, quando, para que eu tenha esse desejo, eu tenho que violar a liberdade alheia. Eu tenho que promover certa violência, né? E quando esse tipo de fetiche domina tanto a minha vida, que começa já a afetar nos outros quesitos da minha vida. Já começa a afetar a minha vida profissional. Já começa a afetar toda a minha vida afetiva em si. Então você pode ver, por exemplo, que você tem um filme que chama 50 Tons de Cinza. Nesse filme 50 Tons de Cinza, o personagem principal, tá? Ele foi objeto de uma experiência anterior de pedofilia. E ele só consegue performar no sexo quando ele agora ocupa o lugar daquela pessoa que fez toda que aquela... o agrediu, né? Isso, que de certa forma pegou e infligiu dor nele. Então você pode observar que ele faz uma espécie de um contrato muito extenso, com muitas exigências, porque o que ele está dizendo é: eu só consigo estar nessa situação erótica, no sexo, se eu agora estiver numa situação de segurança, onde só eu comando, ninguém pode fazer mais nada, só eu que posso atuar. A outra pessoa ela tem que ser plenamente passiva, né, dentro desse contexto. Então tem um pouco disso, né? Agora observa só uma coisa. Vamos falar de experiências de divã, que a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Tá? Você tem, por exemplo, uma situação como... como é que chama? Coprofilia. Tá? Ou coprofagia, que é pior ainda o negócio. Tá? Aonde um ser humano, ele se excita, ele tem erotismo na presença no corpo, e inclusive no parceiro, de fezes. Então, uma vez um paciente me apresentou essa demanda. Ele apresentou vídeos, fotografias, relatos e tudo sobre isso aí. A princípio, pelo menos, não era coprofagia, que era a questão mesmo de ingestão. Porque se for de ingestão, você tem que ver que já é algo complicado para a gente poder manter. A segunda coisa é, aonde ele consegue essas fezes? É sobre ameaça? Tá? É de consenso? A princípio ele pagava alguém para poder ter acesso a essas fezes. Tá? E, detalhe, ele era profundamente higienizado. Então toda a sessão aparecia eximiamente limpo e etc e tal. E nós observamos, por exemplo, dentro do contexto da infância dele, que, tá, inclusive ele chegou a fazer a terapia através da hipnose, aonde ele ficava constantemente abandonado, sempre largado dentro de casa. E o único momento na qual a mãe se aproximava e ia lá cuidar dele, etc e tal, era quando realmente a fralda já estava lotada de fezes. Então você imagina que a figura da mãe junto com ele, tá, associada ao cheiro que já estava forte ali, tal, né, remete a uma experiência de prazer. E ele levou isso para a vida erótica dele, né? Então, assim, é o que você fala, a experiência do fetichismo individual tem um histórico, tem uma ideia por trás disso, né? E a gente não sabe como é que isso acontece, né, minha amiga? Caramba, amigo. Não, e você trouxe uma questão que é bem
bem impactante, né? Mas a gente pode trazer isso para várias correlações na nossa vida, principalmente nos nossos desejos e fetiches sexuais, que tem a ver com essas reminiscências, né? Tem. E com a forma que a gente aprendeu a receber o desejo ou o amor do outro, né? Tem pessoas que gostam de uma palavra mais impositiva, tem gente que gosta de um sufocamento, 50 tons de cinza, para mim, é bem clássico disso, né? De reforçar ou de repetir aquilo que foi feito com você, ou como você recebeu o desejo do outro, né? E ali você se sente seguro, porque é o que você conhece sobre aquilo, né? Isso, é o familiar, né? É o familiar, é o que é familiar para mim. Isso. É um ambiente na qual eu me familiarizo, que às vezes o pessoal aí não entende essa terminologia, né? Mas eu sei o que vai acontecer. Porque agora quem está regendo a performance agora sou eu, né? Agora sou eu que estou ditando o ritmo da história, né? Ou aquela necessidade de sentir o que o outro sentia comigo, né? Perfeito. Então isso aí tudo é bastante enigmático, né? Nossa, mas nosso tempo foi muito rápido. Hoje eu fui só investigando aqui, agora eu vou trazer para mim. Foi a minha sessão de terapia aqui. Beleza, que aí você pode ver, né? Porque isso tem tudo a ver com estimulação, né? Total. Cor, com cheiro, né? Às vezes nós não estamos escolhendo de fato as pessoas, às vezes nós estamos escolhendo através de repetições, né? Total. É isso aí. Ai, doeu, hein? Doeu, né? Doeu. Fiquem com essa. Fiquem com essa, né? E observem muitas vezes que dentro do sexo, dentro do próprio erotismo do ser humano, né? Existe um arcabouço, né? Que somente o divã, a terapia, a elaboração e a ressignificação é que vão pegar e finalmente pegar e dar conta de todo esse substrato, né? Perfeito. Rafa? Porque tem casos ainda mais bizarros que eu tive contato, mas que são casos assim mais impactantes, né? Que é caso muitas vezes de crianças que tiveram contato com certas imagens e que depois elas pegam sem saber e trazem isso para a vida sexual delas, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas tem uma criança no quarto e ela está observando a cena, né? Muitas das vezes ela está escutando, então ela escuta todo aquele barulho, e aí a gente não sabe que tipo de estrutura imagética que ela vai solidificar ali, né, no imaginário dela. Ok, né, Rafa? Tá bom, né? Tá bom, né, por hoje, né? Galera, curte, comenta, como isso chega em vocês, né? Já isso. É novo, não é? O que reverbera aí? Conta pra gente, é importante essa participação, né? Isso, muito importante, tá? Se inscreve aí no canal. Bora construir isso junto. Segue o sininho, ativa o sininho. Quem tá no Spotify vai comentar lá no YouTube. E é isso aí. Beijinhos e até o próximo. Tudo de bom. Tchau, tchau.